No exercício 2, vamos calcular o limite sem usar a regra de L'Hopital. E depois vamos usá-la para conferir a resposta. Então, item A. Temos o limite do seno de x sobre a tangente de x quando x tende a zero. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Se a gente tentar substituir, o x por zero, eu tenho tangente, seno de zero que é zero, tangente de zero que também é zero, então isso eu não posso fazer. Aqui, o simples é simplesmente escrever a tangente como sendo, usando a sua definição, que é o seno sobre o cosseno. Então, esse limite fica, reescrevendo a fração, fica o cosseno vai lá para cima, cosseno vezes seno de x sobre o seno de x. E agora, obviamente, eu posso simplificar o seno de x antes de substituir o x por zero. Então, eu fico só com o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Como o cosseno de x é uma função contínua, nós sabemos que a gente podemos substituir o x por zero. E esse limite, então, fica o cosseno de zero, que é 1. Então, agora vamos conferir a nossa resposta usando a regra de L'Hopital. Então, limite do seno de x sobre a tangente de x, quando x tende a zero. Então, já sei que é um limite do tipo 0 sobre 0, então eu posso derivar em cima e embaixo na fração. Então, vai ser o limite quando x tende a zero. Derivada do seno é o cosseno. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. O que é a secante ao quadrado? A secante é 1. Então, tem cosseno, a secante é 1 sobre o cosseno. Então, a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, esse limite fica cosseno vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo, quando x tende a zero. Cosseno ao cubo é uma função contínua, posso simplesmente substituir ali. O x por zero fica, então, cosseno de zero, que é 1, ao cubo, que é 1, e confere com a nossa resposta. Item B, então, temos de novo um limite do tipo 0 sobre 0, é um limite quando x tende a 1, de x quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1. Então, de novo, esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Se eu substituo x por 1, eu vou ter teria uma fração do tipo 0 sobre 0. Então, eu não posso fazer isso. Eu vou, sem usar a regra de L'Hopital, então vamos fatorar numerador e denominador para tentar eliminar a expressão que está causando 0 sobre 0. Então, x quadrado menos 1 pode ser fatorado como x menos 1 vezes x mais 1, enquanto que x ao cubo menos 1 pode ser fatorado como x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. Então, agora sim dá para ver claramente que o x menos 1 é essa expressão que estava causando 0 sobre 0, pode ser simplificada, pode ser cortada dali. Antes do cálculo do limite, eu fico com uma função agora, uma função racional, x mais 1 sobre x quadrado mais x mais 1 quando x tende a 1, que não tem denominador zero. Eu posso então fazer tranquilamente o x igual a 1 para o cálculo do limite. Então isso é 2/3. Vamos conferir a nossa resposta usando a regra de L'Hopital. Então, já sabemos que nós temos um limite do tipo 0 sobre 0, x2 menos 1 sobre x3 menos 1 quando x tende a 1. Então, isso pela regra de L'Hopital. Então, esse é o limite quando x tende a, perdão, não é a 0, quando x tende a 1. Então, vamos derivar em cima e embaixo. A derivada de x2 menos 1 é 2x. Derivada de x3 menos 1 é 3x2. Então, simplificando, ou aqui não preciso nem simplificar, basta eu substituir por 1, já que não tem mais zero no denominador. Então, isso é 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1 quadrado. Isso é 2/3, como já sabíamos. Na questão 4, uma questão de verdadeiro ou falso. Então, se p de x é um polinômio, então é do tipo an, x na n, a n menos 1, x na n menos 1, etc, etc.
a 2x², a 1x mais a 0, algo assim. Então o limite dessa expressão, quando x vai infinito, né, limite de p de x sobre nx, ele é igual a 0. Isso é verdade porque é fácil de ver pela regra de L'Hopital. Esse é um limite do tipo infinito, né? Infinito sobre infinito, né? Ambas as expressões vão a infinito. P de x, eu não sei se vai a mais ou menos infinito, mas nx com certeza vai a mais infinito. Então, se eu derivar uma vez, o grau do polinômio baixa de n para n menos 1. Se eu derivar duas vezes, o grau do polinômio baixa de n para n menos 2 e assim por diante. Então, se eu derivar n vezes, o grau do polinômio baixa para 0, ou seja, uma constante. E que constante será essa? Então, se eu derivar aqui, então, n vezes, então, derivando n vezes, então, fico com o limite, x tende a 0. Quando eu derivo uma vez, eu tenho a n vezes n, x na n menos 1. Quando eu derivo duas vezes, eu tenho a n vezes n menos 1, x na n menos 2 e assim por diante. Então, o que eu vou ter lá no final vai ser a expressão n menos 1, n menos 2, até chegar no 1. Isso é o fatorial de n, isso é uma constante. Enquanto que no denominador, a derivada de nx é sempre nx, então derivando n vezes nx, eu vou ter ainda nx. Então, esse limite aqui, eu posso colocar constante lá para fora, a n vezes o fatorial de n fica com um limite de 1 sobre nx, quando x tende a mais, quando x tende a 0, isso é obviamente 0, né? A questão 6, de verdadeiro ou falso, então, limite de seno de x na 1 sobre x, quando x tende a 0 mais igual a 0. Nós vamos calcular aqui o logaritmo deste limite, que é mais fácil de calcular o logaritmo do limite do que o próprio limite diretamente. Então, esse é o logaritmo, limite do logaritmo do seno de x na 1 sobre x. E isso, então, fica limite quando x tende a 0 mais 1 sobre x vezes o logaritmo do seno de x. Bem, quando x tende a 0 mais, esse limite aqui do 1 sobre x, ele tende a mais infinito. Enquanto que o seno de x, quando x tende a 0, e o logaritmo, quando o argumento do logaritmo tende a 0, o logaritmo tende a menos infinito. Então, esse limite aqui é menos infinito. Aqui está o gráfico do logaritmo. Então, mostramos que o logaritmo do limite é menos infinito. Então, quando o logaritmo está tendendo a menos infinito, é porque o argumento está tendendo a 0. Consequentemente, concluímos que o limite do seno de x elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0 mais, é 0. Então, verdadeiro. A sentença é verdadeira. Questão 8, limite do seno de 2x sobre 5x. Se substituirmos o x por 0, vemos que eu tenho seno de 0, que é 0, sobre seno de 0, que é 0. Então, é um limite do tipo 0 sobre 0. Então, podemos usar, então, a regra de L'Hopital para concluir, então, que o limite do seno de 2x sobre o seno de 5x é o limite, quando x tende a 0, da derivada do seno de 2x, que é 2 vezes o cosseno de 2x, sobre a derivada do seno de 5x, que é 5 vezes o cosseno de 5x. Então, isso é 2 quintos, vezes o limite, quando x tende a 0, do cosseno de 2x, cosseno de 5x. E aqui eu posso fazer o x igual a 0 sem problema, porque o denominador não é 0, então ele tende a 1, né? O cosseno de 5 vezes 0, cosseno de 2 vezes 0,
que não tem limite mais. E tanto o cosseno de 0 como o cosseno de 5 vezes 0, cosseno de 2 vezes 0 é 1. Então isso aqui é simplesmente 2 quintos vezes 1, que é 2 quintos. No exercício 10 temos o limite quando t tende a 0 da expressão t vezes e na t sobre 1 menos e na t. Mais uma vez, um limite do tipo 0 sobre 0. Né? Se substituirmos t por 0, teríamos um 0 no numerador e um 0 no denominador. Indica que eu posso usar então a regra de L'Hopital. Vamos usar a regra de L'Hopital. Então, para escrever que o limite de t vezes t sobre 1 menos e na t, então é igual ao limite quando t tende a 0, então das derivadas, quociente das derivadas, numerador e denominador. Então vamos derivar o numerador, então que é t vezes a derivada de e na t, que é na t, mais e na t vezes a derivada de t, que é 1, menos sobre 0 menos e na t. Então aqui só vamos colocar aqui limite de t, quando t tende a 0, vamos colocar esse sinal de menos aqui lá para fora. Vamos botar em evidência e na t no numerador, então fica com e na t vezes t mais 1 sobre e na t. Então agora eu posso cancelar e na t e o limite. Então fica menos o limite dessa expressão. Quando t tende a 0, a expressão é t mais 1, basta fazer o t igual a 0, então fica menos 0 mais 1, que dá menos 1. 12, o limite seno de x sobre x quadrado, quando x tende a 0 pela direita, seno de 0 é 0, 0 ao quadrado é 0, então mais uma vez são um limite do tipo 0 sobre 0. Podemos então resolvê-lo usando a regra de L'Hopital. Temos seno de x sobre x quadrado, então esse é o limite, quando x tende a 0 mais quociente das derivadas. A derivada do seno é o cosseno, enquanto que a derivada de x quadrado é 2x. Agora, eu noto que o numerador, né, o limite do cosseno de x quando x tende a 0 mais, isso é o cosseno de 0, que é 1. Enquanto que o limite do denominador é 2x, quando x tende a 0 mais, esse limite é 0, que indica que a fração vai tender a infinito. Agora a questão de saber se é mais ou menos infinito. Então devemos analisar o sinal da expressão cosseno de x sobre 2x quando o x está na vizinhança de 0 pela esquerda. O cosseno perto do 0 é sempre positivo, né? Aqui está o gráfico do cosseno, a função cosseno de x perto do 0, está perto do 1 e é sempre positivo. Então, se x tendendo a 0, esse cosseno será positivo, enquanto que o x tende a 0 não pela esquerda, mas pela direita, né? Então temos que apagar isso aqui. X tende a 0 pela direita. Então quando x tende a 0 pela direita, o cosseno continua positivo. Agora 2x é uma expressão positiva, então esse é um sinal positivo. Então o que indica que o nosso limite é mais infinito, né? Então, essa é a resposta. Questão 14, o limite de e na 3x sobre x quadrado, quando x vai a mais infinito. Esse é um limite, obviamente, do tipo infinito sobre infinito. Então podemos usar a regra de L'Hopital. Então o limite quando x tende a mais infinito de e na 3x sobre x quadrado fica igual, então, ao limite do quociente das derivadas. Tanto a derivada de e na 3x é e na 3x vezes derivada de 3x, que é 3. Então fica 3e na 3x. Derivada de x quadrado é 2x. Ainda tem um limite do tipo infinito sobre infinito, né? Nesse aqui, tanto o numerador quanto o denominador estão indo para infinito. Então isso requer o uso da regra de L'Hopital mais uma vez. Então derivamos em cima e embaixo mais uma vez. Derivar então do numerador é 3 vezes 3, 9 e na 3x, enquanto que a derivada do denominador simplesmente é 2.
Então agora não temos mais infinito no denominador, temos uma constante, e no numerador a função exponencial tende a infinito, então esse limite é mais infinito. Exercício 16, o limite da função 1 menos logaritmo x sobre e na 1 sobre x. O numerador, que é 1 menos logaritmo, esse limite tende a menos infinito, ou seja, mais infinito, porque esse, quando x tende a zero, o logaritmo de x tende a menos infinito, né? Então aqui está o logaritmo de x tendendo a menos infinito quando x tende a zero pela direita. Então 1 menos logaritmo tende a mais infinito, enquanto que o limite de 1 sobre e na x, quando x tende a zero mais, 1 sobre x vai tender a mais infinito, né? Quando x tende a zero mais, logo esse limite aqui é mais infinito. Consequentemente, o nosso limite original, né, que foi dado, é um limite do tipo infinito sobre infinito, então vamos usar a regra de L'Hopital, né, para calcular. Então, limite quando x tende a zero mais da expressão 1 menos logaritmo de x sobre e na 1 sobre x. Então derivamos o numerador, derivada de 1 a 0, menos a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Temos no denominador a função exponencial, que a derivada é ela mesma, vezes a derivada da função 1 sobre x, então que é menos 1 sobre x quadrado. Então, vamos escrever que esse limite é, já simplificando os sinais de menos, ali cortando, né, menos, menos, e vamos escrever então 1, o denominador vai ficar x e na 1 sobre x, enquanto o numerador fica x quadrado. Limite quando x tende a zero pela direita. Então, quando x tende a zero, bom, podemos simplificar o x antes, né? Cortar o x no numerador e no denominador. Então temos o limite quando x tende a zero da expressão x sobre e na 1 sobre x. Bom, o x vai, o limite dessa fração vai ser estudado assim: o denominador está tendendo, o numerador está tendendo a zero, enquanto que o denominador da fração, que é e na 1 sobre x, está tendendo a mais infinito, né? Porque 1 sobre x tende a mais infinito, então e na 1 sobre x vai tender a mais infinito. Então, significa então, que a fração vai tender a zero, né? Então, esse limite aqui é zero. No exercício 18, temos o limite do logaritmo do seno de x sobre o logaritmo da tangente de x, quando x tende a zero pela direita. O seno vai tender a zero e a tangente também vai tender a zero por valores positivos, né? Então, o logaritmo, tanto o logaritmo da tangente quanto o logaritmo do seno, já que os seus argumentos estão tendendo a zero pela direita, o logaritmo vai tender a menos infinito. Então esse limite aqui é do tipo infinito sobre infinito. Então vamos usar a regra de L'Hopital para obter esse limite dessa forma indeterminada. Então limite quando x tende a zero mais do logaritmo seno de x sobre logaritmo da tangente de x. Então, isso fica o limite quando x tende a zero mais. Então vamos derivar o numerador é 1 sobre seno vezes a derivada do seno, que é o cosseno, enquanto no denominador temos a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então isso aqui fica o limite quando x tende a zero mais. Vamos escrever cosseno de x sobre seno de x, enquanto que a secante, que é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então vai ficar multiplicado aqui. Dividir por 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar pelo cosseno ao quadrado. Então, eu tenho aqui então um limite quando x tende a zero mais do cosseno ao cubo de x sobre o seno de x. Então,
Neste caso, eu tenho que o limite do numerador, quando x tende a 0 mais, isso é o cosseno ao cubo de 0, que é 1 ao cubo, que é 1. Enquanto que o limite do denominador é 0, o que significa então que a fração vai tender a infinito. Então a questão agora é saber se é mais ou menos infinito. Vamos obter então o sinal da expressão. Temos que analisar o sinal da expressão cosseno ao cubo sobre o seno de x, quando x está próximo de 0, mas pela direita, por valores positivos, né? 0 mais. Então o cosseno vai estar próximo de 1, tanto à direita quanto à esquerda do 0, então isso aqui vai ser positivo. O seno de x, quando x, o gráfico do seno, mais ou menos isso aqui. Então, quando x tende a 0 pela direita, os valores do seno vão ser positivos nas proximidades do 0 pela direita. Então, essa fração é positiva, o que me diz então que o nosso limite é mais infinito. Então, no exercício 20, temos o limite de x menos o arco tangente de x sobre x ao cubo quando x tende a 0. Então, quando x tende a 0, temos x tendendo a 0 no numerador, e o arco tangente de 0 também é 0. Então temos um 0 no numerador e, obviamente, 0 no denominador. Então esse é um limite do tipo 0 sobre 0, o que me permite, então, o uso da regra de L'Hopital. Então vamos ao cálculo desse limite, derivando numerador e denominador. Então, derivada do numerador, derivada de x é 1, menos a derivada do arco tangente, que é 1 sobre x quadrado mais 1, enquanto que a derivada de x ao cubo é 3x2. Vamos fazer a conta aqui, somar as frações, antes de tentar calcular o limite. Então, no numerador eu tenho o denominador como x quadrado mais 1, então fica x quadrado mais 1 menos 1, sobre 3x2. Então, esse é o limite quando x tende a 0. Então aqui eu posso cancelar o 1 e reescrever então esse limite aqui da forma de x quadrado sobre 3x quadrado vezes x quadrado mais 1. E agora eu posso simplificar a coisa aqui, né? X quadrado vai embora. Então isso fica o limite quando x tende a 0, 1/3 vezes 1 sobre x2 mais 1. E agora a expressão não apresenta nenhum problema no denominador, posso substituir o x por 0, então fica 1/3 vezes 1 sobre 0 ao cubo mais 1, isso é 1/3. Né? No problema 22, eu tenho o limite de x menos π vezes tangente de x sobre 2, quando x tende a π pela esquerda. Esse é um limite do tipo 0 vezes infinito, porque o primeiro termo tende a 0, obviamente, e o segundo termo tende a tangente de π sobre 2, que é mais infinito. Né? Então, esse é um limite do tipo 0 mais infinito, então eu vou ter que reescrevê-lo de uma outra maneira, de forma a eliminar essa forma indeterminada e transformá-la numa outra forma indeterminada do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então vou escrever aqui termo x menos π, e ao invés de escrever tangente, eu vou escrever 1 sobre cotangente, é a mesma coisa, né? 1 sobre cotangente, ou tangente é tudo igual. Né? Então, agora eu reexamino a expressão. Vamos examinar essa expressão agora. Temos que o numerador está tendendo a 0, enquanto que o denominador tende a cotangente de π sobre 2. Cotangente de π sobre 2 é o cosseno de π sobre 2, que é 0, sobre o seno de π sobre 2, que é 1, então é 0 também. 0 sobre 1 é 0. Então esse é um limite do tipo 0 sobre 0, e esse sim eu posso usar então a regra de L'Hopital. Então esse limite aqui, né, é calculado usando a regra de L'Hopital. Vamos derivar o numerador, derivada de x é 1, derivada do denominador é menos a cossecante de x sobre 2 vezes a derivada de x sobre 2, que é 1/2. Então esse limite aí fica menos, vou botar lá para fora já,
o numerador fica 2, e ao invés de cossecante, né, eu posso escrever 1 sobre o seno. Então o seno vai lá para cima, o seno de x sobre 2. Então na verdade eu nem tenho denominador, nem tenho fração, né? Não tenho mais o traço da fração. E esse limite é bem simples, né? Não há problema nenhum no cálculo desse limite, basta eu substituir x por π. Então fica menos 2 seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, né? Então isso aqui é menos 2 vezes 1, dá menos 2. Exercício 24, temos o limite, quando x tende a zero, pela direita, de tangente de x vezes o logaritmo de x. A tangente tende a zero, enquanto o logaritmo de zero vai tender a menos infinito. Então esse limite é do tipo zero vezes infinito. Então temos que reescrevê-lo de uma outra forma antes de tentar qualquer uso da regra de L'Hopital. Então esse limite é um limite quando x tende a zero pela direita. Eu vou usar que tangente é igual a 1 sobre cotangente. Então multiplicar por tangente é a mesma coisa que dividir pela cotangente. Agora eu reexamino o limite, né? Então esse limite aí, o logaritmo tende de zero, vai tender a menos infinito, enquanto que a cotangente de zero, quando o x, a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então o logaritmo, vou escrever, logaritmo de x tende a menos infinito, né? Quando o x tende a zero mais, enquanto que a cotangente, que é o cosseno sobre o seno, né? Essa é a cotangente. Quando o x tende a zero, o cosseno tende a 1, enquanto que o seno tende a zero com valores positivos, já que o x está tendendo a zero pela direita, então isso vai tender a mais infinito, né? Quando o x tende a zero mais, então eu tenho um quociente, né, do tipo infinito sobre infinito. Agora sim eu posso então usar a regra de L'Hopital. Vamos à conta, então esse limite então, é igual ao limite quando x tende a zero mais. Vamos derivar o numerador, derivada do logaritmo é 1 sobre x. Vamos derivar agora o denominador, derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. A cossecante é 1 sobre seno, então isso aqui nós podemos reescrever o menos vai lá para fora, limite quando x tende a zero mais, seno ao quadrado de x sobre x. Então ainda é um limite do tipo 0 sobre 0, né? Isso aqui ainda é do tipo 0 sobre 0, então me permite o uso da regra de L'Hopital mais uma vez. Então derivando o numerador, duas vezes o seno de x vezes a derivada do seno, que é o cosseno, sobre a derivada de x, que é 1. Então agora esse limite agora não há mais problema nenhum, eu posso substituir o x por 0, e isso dá 0, já que, né, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então esse produto todo dá 0. No exercício 26 temos o limite da expressão x menos π vezes cotangente de x quando x tende a π. Então, quando x tende a π, temos a expressão x menos π tendendo a zero, enquanto que a cotangente, né, cotangente de π, esse é o cosseno de π, que é menos 1 sobre o seno de π, que é zero, então essa expressão vai a infinito, então nós temos um limite do tipo 0 vezes infinito. Então vamos reescrevê-lo de uma outra forma para evitar esse tipo de forma indeterminada, 0 vezes infinito, escrevendo aquele infinito como uma espécie de 1 sobre 0. Então vamos levar essa expressão a uma expressão do tipo 0 sobre 0 para poder usar a regra de L'Hopital. Então deixamos ali o x menos π como está, e a cotangente escrevemos como 1 sobre a tangente. Então
multiplicar pela tangente é a mesma coisa que dividir, multiplicar pela cotangente é a mesma coisa que dividir pela tangente. E agora eu reexamino o limite. Quando o x tende a π, o numerador tende a zero, e a tangente de π, né, o seno de π sobre o cosseno de π também é zero, então esse é um limite do tipo zero sobre zero. E agora sim, então, eu posso usar a regra de L'Hopital. Vamos derivar numerador e denominador. A derivada do numerador é 1, né, derivada de x menos π, enquanto que a derivada do denominador, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então isso aqui fica o limite do cosseno ao quadrado de x. 1 sobre a secante é o cosseno ao quadrado. E aí não tem problema nenhum, né? Posso substituir o x por π. E aí, então eu tenho que esse limite é o cosseno de π ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, que dá 1. No exercício 28, temos o limite da expressão 1 mais 2x elevado na potência menos 3x, quando x tende a zero. Então esse é um limite que é do tipo 1 elevado a infinito, a expressão 3 sobre x, quando x vai a zero, tende a mais ou menos infinito. Então esse limite pode ser então classificado como do tipo 1 a infinito. Então isso requer um logaritmo do limite. Nós vamos calcular, então, ao invés de calcular o limite diretamente, vamos calcular o logaritmo do limite. Então isso fica o limite do logaritmo, limite quando x tende a zero, logaritmo da expressão 1 mais 2x elevado a menos 3x. Então agora eu uso propriedades dos logaritmos. Então fica menos 3 sobre x, o expoente vem para fora, fica multiplicado pelo logaritmo de 1 mais 2x quando x tende a zero. Então isso aqui fica, vamos escrever assim, menos 3, botar a constante lá para fora, vezes o limite, quando x tende a zero, o logaritmo de 1 mais 2x sobre x. Então, quando x tende a zero, o logaritmo de 1 mais 2x vai tender ao logaritmo de 1, que é zero. E o x está tendendo a zero, então este limite agora aqui é do tipo 0 sobre 0. Então agora sim eu posso usar a regra de L'Hopital, né? Derivar numerador e denominador. Então vamos derivar. Teremos aqui o limite quando x tende a zero. Então, derivada do numerador é 1 sobre 1 mais 2x, vezes a derivada de 1 mais 2x, que é 2, dividido pela derivada do denominador, que é 1. Então esse é o limite, vamos escrever aqui melhor. Limite quando x tende a zero da expressão bem mais simples, 2 sobre 1 mais 2x, quando x tende a zero. Agora uma função racional, não há problema nenhum no denominador. O denominador não tende a zero, né? Então tende a 1, então isso aqui fica menos 3 vezes 2, que é menos 6. Então, calculamos o logaritmo do limite. O logaritmo, conclusão daqui dessa conta, que o logaritmo do limite de 1 mais 2x dá menos 3x quando x tende a zero, isso é menos 6. Então, é porque a expressão dentro, se o logaritmo é menos 6, é porque essa expressão aqui é e na menos 6. Né? Conclusão, o nosso limite de 1 mais 2x elevado a menos 3x quando x tende a zero é e na menos 6. Problema 30. Limite quando x tende a mais infinito da expressão 1 mais a sobre x elevado a b vezes x, supondo que a e b são constantes conhecidas. Então isso é claramente um limite do tipo 1 elevado a infinito. Né? Então isso requer um logaritmo. Então
tratamento desse limite, então requer o cálculo do logaritmo do limite. Vamos calcular esse limite indiretamente, calculando o logaritmo dele. Então, isso é o limite, quando x tende a mais infinito, então, do logaritmo de 1 mais a sobre x elevado a bx. Então, isso fica o limite, quando x tende a mais infinito, usando propriedades do logaritmo. Então, esse expoente aqui, bx, esse expoente bx vai lá para fora, né, do logaritmo. Então, fica bx vezes o logaritmo de 1 mais a sobre x. Então, aqui eu tenho um limite do tipo no x tende a infinito, então bx tende a infinito, dependendo do sinal de b, enfim, mas é um limite infinito, né, mais ou menos. E logaritmo de 1 mais a sobre x, o a sobre x tende a zero, e logaritmo de 1 é zero, então isso é um limite do tipo 0 vezes infinito, ou infinito vezes zero. Então isso requer uma transformação, uma pequena transformação antes de podermos aplicar a regra de L'Hopital. Então vamos escrever esse limite da seguinte forma: o limite quando x tende a mais infinito do logaritmo de 1 mais a sobre x dividido, vezes o b aqui, dividido por 1 sobre x. Então eu escrevi o x como 1 sobre 1 sobre x. Então agora, quando x vai a infinito, 1 sobre x tende a zero, enquanto o numerador continua tendendo a zero. Então agora eu tenho, com esse pequeno truque, eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0. Então agora eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então vamos derivar em cima e embaixo. Então b já vai para fora, derivada aqui do logaritmo é 1 sobre que está lá o argumento do logaritmo, que é 1 mais a sobre x, vezes a derivada de a sobre x, então que é a vezes menos 1 sobre x2. Tudo isso dividido pela derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Então, antes de fazer qualquer conta, eu já posso simplificar 1 sobre x2, 1 sobre x2 menos menos. Então esse limite aí fica mais simples, a expressão. B vezes o limite quando x tende a mais infinito. Fica apenas 1 sobre a vezes, eu vou colocar o a lá para fora também, 1 sobre 1 mais esse termo aqui, né? 1 sobre 1 mais a sobre x, que eu já vou reescrevê-lo. Então, por enquanto vamos deixar assim. Então agora, quando x tende a mais infinito, então essa expressão aqui vai tender a zero, então não vai ter nenhum problema. Então, nesse limite aqui, simplesmente a vezes b vezes a expressão 1 sobre 1 mais zero. Então, isso aqui é simplesmente a vezes b. Então, calculamos o logaritmo do limite da expressão 1 mais a sobre x elevado a bx, quando x tende a mais infinito. Mostramos que esse limite é a vezes b. Isso significa, então, se o logaritmo deste termo é a vezes b, então este termo, que é o limite, né? Todo termo deve ser e elevado a a vezes b, já que o logaritmo de e na a vezes b é a vezes b. Então essa é a resposta final para o nosso limite. Bom, no exercício 32, então temos o limite da expressão cosseno de 2 sobre x elevado a x² quando x tende a infinito.
Quando x tende a infinito, 2 sobre x tende a zero, né? Daí eu tenho que implica que cosseno de 2 sobre x vai tender a cosseno de zero, que é 1. Então, esse limite é do tipo 1 na infinito, já que x² tende a infinito, né? Então, isso é 1 na infinito. Então, esse limite requer o uso do logaritmo para o tratamento dele. Então, nós vamos calculá-lo indiretamente, calculando, então, o logaritmo do limite do cosseno de 2 sobre x elevado a x². Então, isso é o limite do logaritmo do cosseno de 2 sobre x elevado a x², né? O limite quando x tende a mais infinito. Aqui, então, eu vou usar a propriedade dos logaritmos, né? Então, colocar aquele expoente lá para fora, x², vem aqui para fora, multiplica o logaritmo do cosseno de 2 sobre x. Então, agora vejo que eu tenho um limite do tipo infinito, né? O x² está tendendo a infinito, enquanto que o cosseno de 2x tende a 1. Então, isso aqui fica o logaritmo de 1, que é 0. Então, esse limite é do tipo infinito vezes 0. Para poder usar a regra de L'Hopital, resolver esse limite, então eu vou reescrevê-lo da seguinte maneira. Ao invés, o numerador eu deixo como está lá, né? O logaritmo eu vou deixar como está. Eu vou transformar esse produto num quociente. Então, ao invés de multiplicar por x², eu vou dividir por 1 sobre x². Agora sim, eu vou ter um limite para o uso da regra do L'Hopital, né? Que o cosseno de 2 sobre x continua tendendo ao cosseno de 0, que é 1, logaritmo de 1 é 0, então eu vou ter um limite do tipo 0 sobre, e 1 sobre x² tende a 0, né? Quando x tende a infinito. Agora sim, então, eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0. Então agora eu posso usar a regra de L'Hopital, finalmente. Então, depois de toda essa preparação aí, regra de L'Hopital. Então, derivo numerador e denominador. A derivada do numerador é a derivada do logaritmo. Então, isso é 1 sobre o argumento, então, que é o cosseno de 2 sobre x, vezes a derivada do cosseno, então, que é menos o seno do argumento, que é 2 sobre x, vezes ainda a derivada do argumento, derivada de 2 sobre x, que é 2 sobre x, menos 2 sobre x². Temos que ainda derivar o denominador. O denominador é x na menos 2, ou 1 sobre x². Né? 1 sobre x² eu posso escrever como x na menos 2, derivado de x na menos 2 é menos 2x na menos 3, que eu escrevo como 1 sobre x ao cubo. Então, posso simplificar agora coisas aqui, né? O menos 2 com menos 2, e x² aqui com x ao cubo sobrou 1 sobre x, enquanto que ali no numerador eu tenho o seno sobre o cosseno e a tangente, né? Então eu ainda tenho menos, esse menos aqui, coloco lá fora, fica menos o limite, quando x vai a mais infinito, da tangente de 2 sobre x sobre 1 sobre x. Quando x tende a infinito, 2 sobre x tende a 0, tangente de 0 é 0. 1 sobre x tende a 0 quando x vai a infinito. Então, esse é um limite do tipo 0 sobre 0 de novo. Então, mais uma vez, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, isso fica menos o limite quando x tende a mais infinito da tangente, derivada da tangente, que é secante ao quadrado de 2 sobre x, vezes a derivada do argumento da tangente ali, a derivada de 2 sobre x, que é menos 2 sobre x², dividido pela derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x². Então, agora eu posso simplificar coisas aqui, ó, menos com menos, x² com x². Então, isso aqui fica bem mais simples. Fica menos duas vezes esse 2 aqui, né, que eu estou colocando lá para fora, constante, né? Vezes o limite, quando x vai a infinito, o que sobrou ali, o que restou
depois da simplificação, foi apenas a secante ao quadrado de 2 sobre x. Agora, quando x vai a infinito, a expressão 2 sobre x tende a zero. Então, esse limite aí vai ficar menos 2 vezes a secante ao quadrado de zero. A secante é 1 sobre o cosseno ao quadrado, no caso, né? Que é secante ao quadrado. O cosseno de zero é 1, então isso aqui é menos 2 sobre 1 quadrado. Então, isso é menos 2. Então, calculamos o logaritmo do limite, quando x tende a mais infinito, da expressão cosseno de 2 sobre x elevado a x quadrado. Este logaritmo é menos 2. Então, se o logaritmo é menos 2, é porque o argumento do logaritmo é e na menos 2. E o argumento do logaritmo é justamente o nosso limite. Limite do cosseno de 2 sobre x elevado a x quadrado, então, é e na menos 2.